Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso médio em Teologia, o curso do IBAD para o Núcleo de Gurupi, e desta feita nós vamos estudar o livro Profetas Maiores. Na aula de hoje nós vamos estudar apenas a unidade 1 e 2, e na próxima aula nós estaremos estudando as unidades 3 e a unidade 4, as unidades 3 e 4. E nós queremos contar com a sua oração e a sua participação. Compre o seu livro, não esqueça de ter o seu livro em mãos e também a sua Bíblia, tá bom? O livro é Profetas Maiores, Representantes de Deus em uma Missão Importante. E o escritor é Ronildo Baldo. E antes da gente começar, eu quero fazer uma oração com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós estamos juntos com os alunos do curso médio em Teologia, do Núcleo de Gurupi, o IBAD. Nós queremos pedir que o Senhor venha iluminar o nosso coração e a nossa mente através da Tua Palavra. Vamos estudar sobre profetas maiores. Nós queremos, ó Deus, que a Tua Palavra seja luz para cada um de nós, que nós sejamos abençoados com tudo que nós estamos aprendendo. Amém. Glória a Deus. Querido irmão, o nosso livro, ele tem 4 unidades. Na primeira unidade, nós vamos estudar sobre um profeta no palácio, tá? E é uma avaliação, um estudo sobre a vida e o ministério do profeta Isaías. Na segunda unidade, nós vamos estudar sobre a resistência de um homem desprezado. E, é claro, estaremos estudando sobre a vida e o ministério do profeta Jeremias. E, na terceira unidade, um profeta entre os exilados. Esse é um estudo sobre o ministério do profeta Ezequiel. E a última unidade, há uma luz nas trevas do paganismo. Esse é o estudo sobre o ministério do profeta Daniel. E você, que é nosso aluno, não esqueça de ter nas suas mãos aí o seu livro, tá bom? Esse livro é muito importante, é o livro Profetas Maiores, escrito aí pelo escritor Ronildo Baldo. Nós estaremos usando todo esse material. Bom, lembrando que os profetas maiores, eles são 4 profetas. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, Ezequiel e Daniel. É claro que nesse módulo que nós estamos estudando, nessa primeira unidade, nós vamos estudar 5 livros da Bíblia. O primeiro livro é Isaías, Jeremias é o segundo livro, e o terceiro livro é o livro de Lamentações, que também foi um livro escrito pelo profeta Jeremias. E o livro do profeta Ezequiel e o livro do profeta Daniel. Na unidade 1, o tema que foi proposto, foi colocado aí pelo nosso autor, é um profeta no palácio. E, é claro, é uma referência ao profeta Isaías. E nós escrevemos aí uma análise do profetismo em Israel e o ministério do profeta Isaías. Para você se localizar, está na página 15. A nossa introdução diz que os aspectos políticos, sociais e religiosos que atingiram diretamente a vida das pessoas em seus vários segmentos deram o tom para as profecias na vida ministerial do profeta Isaías. Ou seja, o profeta Isaías, ele foi uma resposta de Deus para um determinado tempo, para atender uma necessidade divina. E o que determinou o conteúdo da mensagem do profeta foram os aspectos políticos, sociais e religiosos. No decorrer dessa lição, a gente vai avaliar um pouco como era que estava a nação de Judá nos dias da mensagem entregue pelo profeta Isaías. O que nós vamos estudar nesta unidade? Nós vamos estudar, em primeiro lugar, o profeta Isaías. Depois nós vamos estudar a vinha de Yahvé. O que seria isso? Seria, na visão do profeta, a visão do capítulo 2, uma vinha que foi plantada pelo Senhor e que o Senhor esperava um tipo de fruto desta vinha, mas que veio outro completamente diferente. Então o profeta estaria falando ali sobre a frustração com relação à nação de Israel. As nações como instrumentos de Deus. Israel pecou, Deus teve que usar algumas nações para trazer juízo, castigo para a nação de Israel. O castigo dos instrumentos de Deus, mesmo sendo instrumento de Deus para trazer castigo ao povo de Deus, estas nações pagaram um alto preço por isso. Principalmente aquelas nações que excederam na forma como trataram o povo do Senhor. A promessa, o Messias e o milênio. Neste ponto, o profeta trata, e é claro, quando nós falamos neste ponto, é o ponto em que nós estamos estudando, mas
O livro do profeta Isaías é um livro messiânico. Há quem chame o profeta Isaías de o evangelista do Antigo Testamento. Que coisa preciosa, não é? Tem o seu livro nas suas mãos aí, à medida que você for lendo, você vai perceber estas verdades preciosas da palavra de Deus. Bom, no primeiro capítulo, o profeta Isaías, para você se localizar, nós colocamos aí a página 17, 1.1, que é o primeiro tópico do capítulo, o profetismo entre os hebreus. O que é o profetismo? Um movimento social, político e religioso que surgiu entre os hebreus devido à dificuldade da conservação da identidade, da fé e do compromisso assumido com Deus. O profetismo tem grande relevância para a história da Bíblia, uma vez que compreende 1/3 do seu conteúdo. Ou seja, por meio destes profetas, uma boa parte do texto que nós consideramos a própria palavra de Deus está em nossas mãos. Por essa razão, nós precisamos considerar o grande valor do ministério profético ou do ofício profético, essa é a palavra mais correta a se usar, o ofício profético no Antigo Testamento. O profeta ele era um personagem social, político e religioso. Ele tinha grande valor como um líder para a comunidade judaica. No 1.2, qual foi o escritor destaca aí o surgimento dos profetas. Os profetas, instrumentos de fortalecimento da fé e de advertência quanto às necessidades de obediência a Deus e ao pacto, foram levantados por volta aí do século VIII a.C. E, é claro, nós não podemos pontuar especificamente qual teria sido aí o primeiro profeta desta nação. É claro que nós temos os profetas em destaques, né? Nós temos como profeta, nós temos Moisés, né, como um dos primeiros profetas da nação. Mas a Bíblia também fala de Abraão, né, que era profeta. E desde o transcorrer da história do povo de Deus, Deus levantou muitos profetas, muitos homens que foram ali, e até mulheres, né, que foram canais de Deus para direcionar o povo de Deus. Há quem diga que o profeta tem uma função semelhante à de um fiscal, né? Que fiscaliza se o povo de Deus está de fato caminhando dentro do padrão da lei do Senhor. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre os profetas. Como era esse ministério? No 1.3, ainda na página 19, nós colocamos aí, o autor apresenta isso, o ministério dos profetas ecoou nas mais diversas camadas sociais. Ora como denúncias e ameaças, ora como encorajamento na vida diária dos israelitas. Isso na página 19. No 1.4, aí falando especificamente do livro do profeta Isaías, embora haja divergência quanto à composição e à data do livro de Isaías, a maioria dos teólogos considera que o livro foi escrito pelo próprio Isaías, entre os anos 740 e 680 a.C. Destaque está na página 20. Você tem aí o que nós chamamos de testemunha interna, né? Evidência interna, o próprio profeta falando de si mesmo, lembrando que ele foi quem teve essas profundas experiências com Deus, falando, citando aquilo que ele experimentou com o Senhor. No 1.5, o livro nos traz acerca deste profeta. Ele é reconhecido pelos teólogos como o mais ilustre de todos os profetas do Antigo Testamento. É chamado às vezes de o profeta Magno, ou o rei dos profetas, e tem a sua vida relatada somente a partir do reinado de Uzias, né? Do rei Uzias. E, é claro, este profeta, que foi um instrumento para o seu tempo, foi um instrumento para além do seu tempo, e todos nós somos ainda influenciados, profundamente influenciados pelo ministério do profeta Isaías. Qual era o cenário político histórico? O cenário que cercou a vida do ministério do profeta Isaías foram marcados por grandes crises religiosas e políticas em Judá. E também houve momentos de conflitos, de guerras e de imensas agonias. A nação passou por grandes ameaças, a nação passou por grandes conflitos, batalhas espirituais, dificuldades de compreender a vontade de Deus, e é exatamente neste ponto o profeta foi usado para dar direcionamento a esta nação. E, é claro, ainda
um ponto que nós vamos abordar no próximo capítulo, a nação estava vivendo um tempo de grande pecado, práticas que desagradavam a Deus, para os quais o profeta foi instrumento de acusação, apontando à nação seus erros e a necessidade de mudança, de transformação. Ainda no primeiro capítulo, o destaque para 1.7, o texto diz, fala da chamada desse profeta. Apesar das circunstâncias sobre o qual teria sido realmente o momento da chamada de Isaías, é importante, ou discussões, desculpa o erro, apesar das discussões sobre qual teria sido realmente o momento da chamada de Isaías, é importante ressaltar que esta fora marcada pela experiência do profeta ao contemplar a grandeza da santidade de Deus. Aí na página do seu livro, é a página 23 e 24. Você pode estudar um pouco mais sobre isso no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Lembrando que o profeta diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As muitas verdades que estão destacadas naquele capítulo podem trazer para você grande edificação. Porque naquela visão em que ele viu o Senhor, a palavra de Deus diz que o profeta também teve uma visão de si mesmo. Ele pôde olhar para dentro de si mesmo. Ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse foi o momento da chamada do profeta Isaías. Os teólogos discutem se o livro estaria em ordem cronológica até aquele ponto, se o que Isaías profetizou do capítulo 1 até o capítulo 5 seria ali a ordem correta dos fatos, se ele teria tido uma experiência já como profeta, ou se tudo que ele falou até o capítulo 5, ele deu uma pausa para falar ali da sua experiência. A grande verdade é que nós não podemos saber qual é exatamente a resposta para isso. Uma coisa nós sabemos, é que independente de qual seja a dimensão do ministério de um homem, o quão comprometido ele está com a mensagem de Deus, quando ele tem uma visão semelhante à do profeta Isaías, ele não consegue ver o pecado de mais ninguém a não ser o dele mesmo. Olhar para dentro de si e sentir a necessidade de mudar de vida. Essa é a marca do chamado de Isaías. O chamado de Isaías também foi marcado por um momento em que Deus o chamou para atender a necessidade de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. No capítulo 2, a vinha de Yahvé, capítulo 2 do nosso livro, e o capítulo 5 do livro do profeta Isaías. Capítulo 5, versículo 1 até o versículo 7. O nosso autor faz questão de lembrar que esse capítulo 5 de Isaías foi marcado por uma insatisfação de Deus, é o que está no primeiro ponto. Os reais motivos da insatisfação de Deus contra Israel e principalmente contra Judá estão simbolizados aí na canção da vinha e nas experiências amargas dos vinhateiros, em Isaías capítulo 5, do versículo 1 a 7. Imagine você que Deus usa o profeta para mostrar ali que ele investiu alto naquela nação, plantando uma vinha, esperando colher os seus frutos maravilhosos, os doces frutos daquela vinha, quando na realidade o que aquela vinha produziu trouxe insatisfação ao Senhor. O nosso autor também apresenta no segundo ponto do capítulo 2 do livro que o profeta, ele tinha diante da nação, ele tinha diante de si, do seu ministério, uma tentativa de alertá-los para atentar para a voz do Senhor, mas que essa tentativa foi uma tentativa frustrada. É claro que lá no capítulo 6, Deus faz questão de dizer ao profeta que isso seria o que iria acontecer. Ou seja, mesmo sendo advertido por Deus, a nação não abriria os seus olhos, não atentaria para aquilo que vinha do Senhor. E entre as lições extraídas na canção da vinha está a que tanto o Senhor como o seu profeta foram frustrados pela nação de Judá. Bom, no 2.3 é destacado aqui no nosso livro quais foram os pecados que Israel cometeu. Especificamente, como o profeta Isaías foi levantado por Deus aí para profetizar em Judá, especificamente os pecados de Judá. 2.3, destacado aí os pecados cometidos por Judá
e que foram denunciados pelo profeta Isaías foram nas seguintes áreas. Primeiro, pecado das autoridades políticas. As autoridades políticas daquela nação se entregaram às práticas pecaminosas, uma desobediência à lei, uma falta de zelo para com a vontade do Senhor, uma falta de amor, de assistencialismo, de zelo para com as pessoas. Se você ler os primeiros capítulos do livro do profeta Isaías, vai ver que havia um desprezo para com o pobre, para com a viúva, para com o necessitado. E como se não bastasse, um uso ou um mau uso da própria lei do Senhor para cumprir caprichos das suas próprias vontades. Também é destacado no livro os pecados da liderança. Toda a liderança judaica naquele tempo estava se enveredando por um caminho perigoso, o caminho da corrupção. Os irmãos lembram, você que é estudante da Palavra de Deus, você que estudou aí livros históricos já conosco, você que estudou um pouco de maneiras e costumes bíblicos já conosco, você deve lembrar que na tradição judaica a nação tinha que considerar o valor de cada família e que cada família era proprietária específica e eterna de um pedaço de terra, mas que essas terras elas eram do Senhor, cedidas a estas famílias. Quando estas famílias abriam mão destas terras, elas deveriam ser devolvidas, por exemplo, por ocasião do jubileu, ou resgatadas por um determinado preço, quando assim desejassem. Mas naqueles dias, os ricos estavam usando artimanhas para articular na lei e tomar dos pobres, dos necessitados, daqueles que não tinham condições de resgatar suas posses. E eles conseguiam, de alguma forma, articular entre os líderes políticos e religiosos ao ponto de conseguirem fazer a sua própria vontade. Isaías advertiu, por exemplo, daqueles que adquiriam terras e acumulavam a ponto de não sobrar espaço para mais ninguém. Veja você qual era a realidade daquele povo naqueles dias. Também havia os pecados religiosos. Quais eram os pecados religiosos? A idolatria. A nação de Israel foi advertida muitas vezes contra a idolatria. Desde o início, quando o Senhor o chamou lá do Egito, o Senhor o levou para o deserto e no deserto fez questão de lembrar àquele povo que o Senhor é único, que não há nenhum outro semelhante a ele. Então o profeta Isaías foi usado por Deus para fazer advertências àquele povo com relação à idolatria. Você que está com seu livro aí, nessas páginas que estamos citando aqui, você vai ver aí alguns deuses que foram levantados, que foram erguidos pelo povo de Israel e que o povo de Israel teve dificuldade de abrir mãos deles. Tá? Os pecados religiosos, pecados sociais, como eu já citei aqui atrás, a falta de aprender o que é misericórdia, quero e não sacrifício. Imagine você que a nação estava diante deste quadro espiritual, diante desta realidade espiritual. E sem aqui, antes de entrar neste próximo ponto, considerando com todos esses pecados o mal da hipocrisia, porque a nação fazia tudo aquilo que se esperava de uma nação religiosa. Todo o culto, toda a adoração, consideração dos dias religiosos, mas esquecia do mais importante. Bom, no capítulo 3, nosso autor faz questão de lembrar que dentre as mensagens do profeta Isaías, dentre as advertências, dentre as palavras do profeta, o profeta foi um instrumento de Deus para lembrar a nação que o castigo para o pecado viria contra aquela nação. A nação de Israel iria pagar um alto preço pelos seus pecados. E é claro, é evidente que o profeta faz menção de uma série de nações, de uma série de outros povos, que em algum momento da história de Judá foram instrumentos de Deus para castigar o seu povo. É importante lembrar que muitas vezes Deus faz questão de falar do castigo. Castigo é um mecanismo pedagógico de Deus. Deus usa, por exemplo, a linguagem do ourífice, que purifica o ouro por meio do fogo. Deus usa a linguagem do viticultor, que foi colocado aqui no capítulo anterior, que poda os ramos bons da vinha e que tira aqueles ramos que não prestam para jogar no fogo. E uma figura muito usada por Deus, talvez seja a mais relevante, é a figura do pai. O pai que castiga o filho que ama. Então Deus usou nações como instrumento de castigo para Israel, para o seu povo, com a finalidade de mostrar o seu amor à nação,
mas de mostrar que ele não iria compactuar e não iria participar do pecado daquela nação. E várias nações são citadas aí. Então, no 3.1, o castigo de Judá e de Israel, o castigo de Deus para o seu povo não deve ser visto como uma vingança, mas como uma ação amorosa de correção. O profeta apresenta em seu livro as diversas nações que foram instrumentos de Deus para corrigir o seu povo. Aí no primeiro ponto, o castigo através dos edomitas e dos filisteus. No segundo, castigos através da Síria e de Efraim, que em dado momento se uniram para perseguir as tribos do sul. Observe até que ponto os próprios irmãos dos judeus chegaram. No terceiro ponto, o castigo através da Assíria. Essa, sem dúvida alguma, teve grande relevância. Essa Assíria foi um instrumento que dizimou praticamente todas as tribos do norte e, sem dúvida, trouxe grande dor e pesar para Jerusalém e para Judá. Eu estou usando essas expressões, Israel, Judá, tribos do norte. Você que tem o seu livro, Livros Históricos, você que ainda não acessou a nossa aula Livros Históricos e ainda não leu o livro Livros Históricos do IBAD, você pode procurar estudar, onde você vai compreender melhor como é que funciona essa questão das tribos do norte e tribos do sul. Israel e Judá. Muitas vezes acaba que essas palavras elas são cambiáveis, mas muitas vezes elas têm um sentido diferente. Tá? A Assíria, por exemplo, foi um instrumento de castigo de Deus que mais representou dor para as tribos do norte. Em outro ponto, a Babilônia foi quem trouxe a maior dor e o maior sofrimento para as tribos do sul, para Judá. Bom, essas mesmas nações, esses mesmos povos que foram instrumentos do castigo de Deus, que foram usados por Deus para castigar o povo de Deus, eles tiveram que pagar um preço por aquilo que fizeram. Eu aprendi com esse ponto, e eu acredito que você tem que aprender também. Leia, por exemplo, quando você for ler a história da Babilônia, quando você for ler a história da Assíria, nunca se esqueça disso. Por mais que eles estivessem ali como instrumento de Deus para castigar o povo de Deus pelos seus pecados, eles tiveram que pagar o preço por aquilo que eles fizeram. Tá? Não se esqueça desse detalhe. Guarda isso no seu coração. Porque nem sempre estar sendo usado por Deus significa uma boa coisa. Porque às vezes você está sendo usado por Deus como um instrumento de castigo para alguém. E se você exceder naquilo que você está fazendo, você pode pagar um alto preço por isso. Quando o ímpio é usado por Deus, como a Assíria foi usada, a Babilônia foi usada, isto representou para esses ímpios uma oportunidade para fazer determinadas coisas, das quais deveria prestar conta diante do Senhor. Se é para ser usado por Deus, seja usado por Deus por estar no centro da vontade de Deus. E nós precisamos entender que Israel foi castigado, mas não deixou de ser amado. Deus continuou amando o seu povo. No capítulo 4 do livro, falando do capítulo 4 da primeira unidade, o castigo dos instrumentos de Deus. Cada nação que foi usada por Deus para castigar o povo de Deus, também foi castigado por Deus, a seu tempo. E o profeta Isaías pontuou tudo isso. Você tem o seu livro na mão, você pode observar. As mensagens de Deus para estas nações, apesar de serem instrumentos de Deus para a correção do seu povo, cada nação que manifestou hostilidade em relação a Israel seria julgada por Deus em relação aos seus pecados. Aí o profeta dedicou parte do seu tempo a falar da Babilônia, que é o primeiro ponto aí do capítulo 4. Do capítulo 1 e do capítulo 4. A Babilônia que no seu tempo alcançou os mais elevados níveis de presunção, de arrogância, a ponto de ser comparado com aquele ser angelical lá de trás, não sei se você está lembrando aí, o próprio profeta faz menção disso. Ele, aquele ser que procurou alcançar uma posição tão elevada para ser semelhante ao Altíssimo. A Assíria, segundo ponto. A Assíria que excedeu no seu pecado, que desafiou a Deus. Você lembra quando o rei Ezequias orou ao Senhor e pediu livramento? Deus enviou o livramento ao povo de Deus.
Deus enviou o livramento a Judá, o anjo do Senhor veio sobre o exército da Assíria, e naquele dia aquela nação começou ali a pagar o alto preço pelos seus pecados. É evidente que em uma ocasião posterior fora derrotada pelos babilônios. Ou seja, o Senhor julga e o Senhor também castiga aqueles que são instrumentos do castigo de Deus. A Filístia, Moabe. Você lembra de Moabe? Quem era Moabe? Moabe é aquela nação que veio como fruto de uma relação incestuosa lá dos montes, né? Onde o Ló, o sobrinho de Abraão, ele foi ali levado, ele assumiu das suas filhas, o embriagou, e ele teve relação com as duas filhas. A primeira deu à luz a Moabe, a segunda deu à luz a Amon. Então veio os moabitas e os amonitas. Moabe, durante todos os anos da sua história, representou hostilidade, perseguição, dificuldade para o povo de Deus, dificuldade quando o povo de Deus atravessava o deserto para ir em direção a Canaã, hostilidade, porque a palavra de Deus diz que eles foram hostis ao povo de Israel, eles foram empecilhos, e como eles foram esses instrumentos aí de purificação, instrumentos de filtro para a nação de Israel, Deus também julgou Moabe. E o profeta Isaías apresentou no seu conteúdo o que seria o castigo de Moabe. O castigo para a Síria e para Israel, ou seja, as tribos do norte, o povo de cima, que vieram contra Judá por muitas ocasiões e que fizeram aliança com a Síria com a finalidade de destruir o povo de Judá. O castigo para a Etiópia. Também nós temos no destaque do nosso livro o castigo do Egito. Tá? O Egito, que também por muitas vezes, entre alianças e desafetos com o povo de Deus, fez o povo de Deus sofrer muito. O castigo para Edom, o castigo para a Arábia. Todo o livro vai apresentando cada detalhe, cada ponto em que essas nações tiveram de pagar um alto preço. E no final, o castigo para a própria Jerusalém. Por que que os judeus estão nessa lista de nações que foram castigadas? Porque o autor faz questão de lembrar que a nação de Deus, o povo de Deus, ao se alegrar com os desprazeres, com os sofrimentos dos seus desafetos, entristeceu o Senhor. Veja que coisa. O Senhor ficou triste com o fato do seu povo se alegrar com a dor e o castigo dos seus desafetos. O povo de Deus precisa aprender que a nossa alegria deve ser quando Deus se alegra. A nossa tristeza deve ser quando Deus se entristece. Então, nesse capítulo 4, você tem aí, depois leia cada um desses pontos aí, o castigo das nações que foram instrumentos de Deus. E o capítulo 5, sem dúvida alguma, um dos capítulos aí mais extraordinários desse livro. Nesta unidade é o capítulo mais extraordinário. O capítulo fala sobre as promessas do Messias e do milênio. Veja que o profeta Isaías foi considerado como um profeta messiânico. Há quem diga que Isaías foi o evangelista do Antigo Testamento. Que coisa preciosa. Ou seja, o profeta Isaías, em todo o conteúdo do seu livro, ele falou várias vezes sobre o Messias. Ele apresentou o Messias, o ungido do Senhor, diversas vezes. Tá? Então, ainda no capítulo 5, a primeira observação, antes de entrar na questão do Messias, o nosso autor faz questão de dizer que o profeta trouxe mensagem de retorno e de consolo. O profeta Isaías profetizou aos exilados de Judá, lembrando que antes do cativeiro, viu? E acerca do seu retorno e da queda do Império Babilônico, levando para o seu povo uma palavra de esperança em Deus. O profeta foi específico em sua mensagem, dando até mesmo o nome de Ciro, como instrumento de libertação para a nação de Judá. Olha que coisa legal, página 47 na página 50. Quando Ciro, se você ler, depois você vai pesquisar, você vai descobrir isso, quando Ciro teve acesso ao rolo do profeta Isaías, que falava dele mesmo como instrumento de Deus para libertar o povo de Deus, ele ficou profundamente impactado. Se você ler os capítulos de Isaías que fala sobre o cativeiro,
você vai ficar impressionado, porque Isaías fala de uma forma tão atualizada como quem está escrevendo para os cativos no tempo presente, mas ele está profetizando, ele está sendo profeta. Bom, se isso nos impressiona muito mais tudo aquilo que Isaías trouxe acerca do Messias. No 5.2, Isaías é um profeta messiânico. Então, o profeta Isaías foi bastante comprometido com a mensagem messiânica e apresentou em mais de 700 anos antes de Cristo fatos que seriam depois confirmados nos evangelhos. Agora veja, tudo aquilo que os evangelistas trouxeram para nós, desde o nascimento do Messias até a sua ressurreição, foi profetizado por Isaías e era muito atual, extremamente atual. Aqui nós temos um arcabouço de tudo isso. No capítulo 9, verso 6, o profeta falou da eternidade do Messias, que o Messias ele não iria passar a existir a partir do seu nascimento. Ele é pai da eternidade. Tá? No capítulo 7, 14, o profeta falou do seu nascimento. Ele é o Emanuel. No capítulo 9, verso 7, a sua descendência. Tá? No capítulo 40, versículo 3, o seu precursor, aquele que endireitaria o caminho para o Senhor. No capítulo 9, verso 1 e 2, o profeta falou do seu ministério como pregador. Como seria o ministério de Jesus como pregador? Tá? O profeta falou no capítulo 61, verso 1, sobre a unção que viria sobre Jesus. E esse mesmo texto, Jesus usou lá em Lucas 4. Você que conhece a Escritura sabe bem, onde Jesus leu esse texto e ele disse: hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. Também no capítulo 50, do verso 4 ao verso 9, o profeta citou a capacidade de erudição do Messias. O Senhor me deu uma língua erudita, diz o Senhor. O profeta, no capítulo 53, descreveu todo o sofrimento e a vitória do Messias, desde a sua pregação, não tendo encontrado crédito no coração de alguns, até a sua ressurreição. Pois o trabalho da sua alma ele verá e se alegrará, falando do seu retorno, a sua ressurreição. Agora, lembre-se, 700 anos antes do Messias. Você tem aí, diante de você, nas páginas 61 e nas páginas 52 e 61, você tem aí todo o arcabouço, toda a história que o profeta trouxe, toda a profecia acerca do Messias. Tá bom? Ainda no capítulo 5 da nossa unidade, o reino milenar e a sua glória. Sim, porque o profeta, ele além de falar da vinda do Messias como ungido do Senhor, que passaria por todo o sofrimento pelo qual passou, ele também falou do Messias como quem veio para governar e trazer um governo de paz para a nação de Israel e para toda a terra. Depois leia o capítulo 61 de Isaías e compare com Lucas capítulo 4. Porque todo o capítulo 61 você tem um desenho do quadro profético daquilo pela qual o Messias se comprometeu, a mensagem do Messias. Só que lá em Lucas 4, Jesus não leu todo o capítulo 61 de Isaías, ele leu apenas uma parte. Por quê? Porque ele leu apenas aquela parte que estava relacionada à sua primeira vinda, seu primeiro advento. Ele veio na sua primeira vinda para morrer pelos pecados da humanidade, para trazer o reino de forma invisível aos corações daqueles que crerem nele. Mas a outra parte do texto que ele ainda não leu, ele vai ler. Quando vier, esse documento será lido como a ata de uma reunião. Ele vem à terra para estabelecer o julgamento, o dia da vingança do nosso Deus. Então isto será lido novamente, onde o Senhor vai mostrar à sua nação o seu governo, o governo de paz. Tá bom? E lá no livro de Isaías, entre os capítulos 49 e 66, além das diversas referências ao Messias, encontramos outro tema importante, o reino milenar. Nestas profecias, Isaías apresentou a esperança para Judá através de um único Redentor, o justo juízo, qual firmará a paz através de um governo universal. E ainda sobre o reino milenar, para entender a doutrina do reino milenar é preciso caminhar em toda a Escritura. Esse é um ponto importante.
No entanto, o profeta Isaías profetizou uma série de fatos que descrevem como será esse governo. Vamos ver o que ele diz? Ele diz que esse governo teria um início após a salvação da humanidade através do Messias. Capítulo 59. Sua concretização seria no segundo advento do Messias. Capítulo 59, do 17 ao 51. Após estes acontecimentos, Jerusalém ocuparia uma posição privilegiada. Aí embaixo, Jerusalém tornar-se-á a capital religiosa do mundo. Capítulo 60, versículo 3. Esse reino teria a participação dos gentios. Capítulo 61. Então, Isaías foi o profeta desse ano. Para fechar essa unidade, uma reflexão para você. No finalzinho aí nós colocamos Isaías, um homem persistente. O profeta Isaías foi um homem além do seu tempo. Ele sofreu duras perseguições por causa do conteúdo da sua mensagem. Mesmo assim, não recuou. As suas convicções foram o combustível que o mantinha atuante em seu trabalho. Estas eram resultado de profundas experiências com o Senhor, desde o momento da sua chamada. Você quer ser um profeta persistente como Isaías? Se encha de convicções. Você quer ter convicções? Peça a Deus experiências. Experiências com Deus são o que nos dá convicções. É um instrumento que produz convicção dentro de nós. Lembra que ele diz lá no capítulo 6? Eu vi. E ele viu. E como ele viu, ninguém pode apagar o que ele viu. Ninguém pode desfazer o que ele viu. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando você vê, quando você tem a experiência, ninguém pode apagar isso. Isso é que nos traz convicções. Bom, um outro profeta de Deus que passou por momentos semelhantes ao de Isaías, se não mais dolorosos, é o profeta Jeremias. Né? E a nossa segunda unidade trabalha exatamente sobre o profeta Jeremias, que também foi um homem de grande resistência. Tá bom? A segunda unidade do livro, Profetas Maiores, escrita aí pelo escritor Ronildo Baldo, tá? Ela traz para nós aí a resistência de um homem desprezado, a vida e o ministério de Jeremias, tá bom? Na unidade 2, o que nós vamos tratar aqui? As mensagens de Jeremias, marcadas pela natureza e pelas consequências do insistente comportamento ruim do povo de Judá e de sua liderança, foram a última tentativa de conscientizar o povo dos seus pecados. Deus estava prestes a levar Judá para o cativeiro, mas Jeremias foi ali aquele profeta da porta de entrada. Inclusive o cativeiro se deu nos dias do profeta Jeremias. E ele foi um homem de grande valor e também que sofreu muito por causa da mensagem que o Senhor lhe entregou. O que nós vamos estudar nesta unidade? Fica atento com o seu livro aí, tá? O profeta Jeremias, uma missão difícil, uma mensagem perigosa, o juízo contra as nações e Lamentações de Jeremias, que é o livro escrito, o segundo livro escrito por este profeta. Bom, no capítulo 1, o profeta Jeremias. Quem era Jeremias? Tá? A maioria dos teólogos, devido às referências encontradas no livro de Daniel e de Esdras, e em referências bibliográficas e autobiografias encontradas no período do próprio profeta, no livro do próprio profeta, consideram Jeremias o verdadeiro autor da obra. Nós temos a evidência interna, e o profeta muitas vezes faz menção disso. E estabelecem como período de composição entre os anos 627 e 580 a.C. Então, no capítulo 1, aí dessa unidade 2, esse profeta foi esse instrumento de Deus. O livro foi escrito pelo próprio Jeremias. Tá? E este profeta, indo no segundo ponto, o seu nome provavelmente significa Yahvé estabelece, tá? Ou Yahvé exalta. Ele nasceu provavelmente entre 650 e 645, nos últimos anos do rei Manassés. Tá? Esse rei Manassés que acreditam tenha sido o autor aí da morte do profeta Isaías. Jeremias era de linhagem sacerdotal e fora chamado por Deus para exercer o ministério profético ainda jovem, ocasião em que questionou a Deus por se achar incapaz de realizar a sua obra.
Lembra quando ele disse, sou uma criança, né? Essas foram palavras do profeta Jeremias. O livro de Jeremias, aí no 1.3, semelhante ao de alguns dos outros profetas, não apresenta dados históricos em ordem cronológica. Ou seja, algumas coisas no livro não estão especificamente em ordem cronológica. Esse é um ponto que você não pode deixar de atentar quando estiver lendo o livro de Jeremias. No 1.4, dentro desse primeiro capítulo, em seu período de vida, esse profeta presenciou o governo de 7 reis, a começar por Manassés, ainda bem no início, quando ele ainda era uma criança, Amon, Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. O último rei, Zedequias, foi o último rei da linhagem de Judá. Bom, agora vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, o que está destacado aí? Uma missão difícil. Foi tão difícil que o profeta questionou essa missão algumas vezes, tá? A missão do profeta foi uma missão dolorosa, foi uma missão doída. A chamada de Jeremias e a sua missão. A chamada de Jeremias ocorreu no 13º ano do reinado de Josias e estendeu-se até o fim do 10º ano do reinado de Zedequias. O profeta teve dificuldades de aceitar a tarefa dada por Deus por causa da natureza da mensagem que deveria pregar. Uma mensagem de advertência e de juízo de Deus. A mensagem era tão dura que ele questionou o Senhor, disse, Senhor, eu sou uma criança, o Senhor podia colocar outra pessoa no meu lugar, né? Eu podia colocar uma outra pessoa para profetizar. Há um dado momento que Deus usa o profeta, que Deus traz o profeta à memória do seu zelo pelo ministério. O que vês? Vejo uma vara de amendoim. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Esta vara, ela lembra o zelo de Deus por sua palavra, porque foi o Senhor quem garantiu e autenticou o ministério do sacerdote lá atrás, ressuscitando a vara na terra, fazendo com que ela desse amêndoas. Então ele está ali dizendo ao profeta, eu sou comprometido com quem eu chamo. Agora, querido, por que será que o profeta Jeremias achou a sua missão tão difícil, hein? Por que será que o profeta Jeremias sofreu tanto quando ele teve ali o entendimento da natureza da sua missão? Vamos ver isso? A missão, a chamada de Jeremias e sua missão. Eu destaquei aqui algumas coisas. São figuras que foram usadas por Deus para se referir ao profeta. Está em todo o livro. Você tem que ler o livro e pegar isso aí. Ele seria como um construtor. Ele seria como uma coluna e um muro para a nação. Ele seria como uma atalaia. Ele seria como um depurador de metais. Ele seria como um médico, a nação estava doente. Ele seria como um cordeiro sacrificial. Aí você já entende o significado dessa figura. Ele iria sofrer, ele iria pagar um preço, ele iria padecer. Ele seria um fundista. Ele seria como um pastor e ele seria um agitador. Nesse último ponto, quando você lê o livro do profeta, grava essa imagem. O povo de Deus, na casa de Deus, oferecendo o sacrifício, fazendo tudo direitinho como manda o figurino, o ritual religioso estabelecido na lei, e de repente o profeta entra com o livro que Deus colocou em suas mãos. E ele então começa a dizer, tudo que vocês estão fazendo não vale nada, se vocês não considerarem a piedade, a misericórdia, o amor, não abandonarem a idolatria. Então ele era um agitador. Quando eles pensavam que as coisas estavam bem, ele chegava para trazer esse despertamento para a nação. Qual que é o contexto que você precisa lembrar? É que Judá estava precipitando-se na sua arrogância. Imaginava que o templo e a cidade jamais seria destruída. E Jeremias entrou em cena para dizer que estava chegando o dia em que toda a cidade seria destruída, Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído, que o povo iria pagar um alto preço pelos seus pecados. Então ele era um agitador. Ele fazia as coisas virarem aí de cabeça para baixo naqueles dias. No 2.2, uma oportunidade insistente. O profeta foi incisivo, insistente. O profeta pagou um preço pela sua mensagem. O profeta insistiu naquilo que Deus colocou sobre ele. Deus usou o seu profeta para dar a Judá uma oportunidade de arrependimento. Nesta oportunidade, Deus fez menção dos momentos nostálgicos vividos pelo seu povo e usou o exemplo para ajudar na situação
das tribos do norte, que foram levadas e oprimidas, que foram desfeitas pela Assíria, né? E a nação, ou a situação que as tribos do norte se encontravam, e agora estava praticamente destruída. No 2.3, a observação do autor é o juízo para velhos pecados. Deus iria julgar velhas práticas, Deus iria trazer por meio da Babilônia o julgamento de velhas práticas, o castigo por velhas práticas. Os pecados praticados por Judá eram dos mais diversos e antigos, já cometidos no passado por eles. Idolatria, busca de aventuras sexuais com mulheres alheias, descrédito à mensagem profética dos homens de Deus, roubos, enriquecimento ilícito, injustiça aos órfãos no tribunal, detenção salarial, liderança religiosa corrupta e outros. Será que quando você lê isso aí, você não lembra lá de Isaías, não? Não te faz lembrar que Deus já usava o profeta alguns anos antes para denunciar essas mesmas práticas? E desde os tempos antigos, muitas vezes, Deus advertiu o seu povo para que eles abandonassem essas práticas. Mas o pecado continuou sendo praticado pelo povo de Deus. E o profeta Jeremias fez questão de lembrar que o juízo estava por vir, estava chegando, era iminente, e Deus iria expurgar, Deus iria limpar a nação por meio do sofrimento, por causa desses pecados que eles haviam cometido. No capítulo 3, uma mensagem perigosa, né? O autor do livro, do nosso livro, Ronildo Baldo, do livro Profetas Menores, aqui do curso do IBAD, no capítulo 3 ele faz questão de lembrar que a mensagem do profeta era uma mensagem perigosa, tá? E por que era perigosa? Porque não era uma mensagem agradável, não era uma mensagem que iria agradar o som dos ouvintes, era uma mensagem dura, de juízo, uma mensagem de julgamento, tá bom? E em razão desta mensagem perigosa, o que você tem aí? Perseguições e maus tratos, tá? Jeremias aí no tempo do rei Josias sofreu por causa das suas profecias. Diversas ameaças de mortes, arquitetadas por familiares, por pessoas de sua cidade natal, que o abalaram emocionalmente. Foi perseguido, o texto diz, perseguições e maus tratos. O compromisso do profeta com a mensagem de Deus fez com que a sua vida se tornasse difícil, tá bom? A sua vida se tornou solitária, o que fez questionar ao Senhor o porquê de tanto sofrimento. O Senhor lhe respondeu que tudo estava acontecendo porque Jeremias estava sendo boca de Deus para a nação. Depois você lê esse capítulo 15 na sua casa, porque aí você pode ler esse capítulo 15 à medida que você estiver estudando, depois da aula. Você precisa ler isso aí. No capítulo 15 o profeta estava questionando a Deus por que o coração dele estava daquele jeito. Ele diz assim, tu me encheste de indignação. Olha só. A indignação do Senhor me encheu. Ele não conseguia se assentar entre os escarnecedores, porque o seu coração estava transbordando da indignação do Senhor. O profeta viu por antecipação o sofrimento de Judá, os mortos estendidos no chão. Todo esse sofrimento ele passou duas vezes. Primeiro, vendo, antevendo como profeta, depois ele estava presente em tudo que aconteceu. Então, este profeta sofreu por tudo isso e Deus disse que todo esse sofrimento tinha uma finalidade, porque ele era boca de Deus. Ele estava sendo boca de Deus para aquela nação. Mas Deus também, no capítulo 15, diz para ele, tu serás como um muro impenetrável. Ninguém vai conseguir passar por ti. Ou seja, mesmo que eles o resistissem, mesmo que se levantassem contra ele, ninguém iria derrubar esse profeta. Esse profeta, se você ler, você vai ver que o livro que ele escreveu foi lançado no fogo pelo rei. O rei o rasgou, destruiu o profeta, o livro do profeta. Este profeta foi lançado na prisão, foi lançado na cisterna. Ele passou por tanto sofrimento por causa do compromisso com a mensagem que Deus colocou nos seus lábios. No capítulo 3.2, uma mensagem de luz e esperança para Judá. Depois de ver cumpridas as duras palavras acerca do cativeiro do seu povo, Jeremias foi usado pelo Senhor para trazer mensagem de esperança àquela nação, dizendo que o cativeiro teria o seu fim e que Judá voltaria para casa no tempo ou no momento apropriado. Jeremias trouxe mensagem dura, mas também trouxe mensagem de esperança. Essa mensagem de esperança seria para aquele grupo que entendesse que era o tempo de estar preso.
que era o tempo de se render aos babilônios, porque por muitas vezes parte da liderança judaica não aceitava vir do profeta a mensagem de que Deus iria trazer juízo para a nação por meio dos caldeus e que não adiantaria fazer aliança com o Egito, não adiantaria tentar nenhum subterfúgio, era para se render aos caldeus, porque era tempo de juízo. E aqueles que aceitaram, que foram submetidos a isso, o profeta trouxe uma mensagem de esperança. O cativeiro tem um fim. E o próprio Jeremias mostra a Israel, aos judeus, que o cativeiro teria a duração aí de 70 anos. Bom, o capítulo 4 do livro de Jeremias tem o título O Juízo contra as Nações. E o profeta então apresenta algumas nações que estão correlacionadas aí com o que Isaías também profetizou. Lembrando que estas nações foram instrumentos de Deus em algum momento para trazer aí sofrimento, castigo para Judá, tá bom? Então esse profeta fala, por exemplo, aos amonitas, o castigo para Amon, no 4.1. As atitudes daquela nação pecadora tornou-se um traje contra os planos do Senhor, e por isso foi digna de castigo. Este era um povo orgulhoso por causa das planícies que ocupavam e principalmente devido às riquezas, considerando-se invencíveis. Em razão disto, eles seriam castigados pela Babilônia. Então, castigo para Amon. 1.2, o castigo de Damasco, tá bom? Os pecados de Damasco levaram Deus a castigá-lo através de Tiglat-Pileser, general assírio, em 732 a.C., que subjugou os damasquianos, que mais tarde ficaram sob o domínio da Babilônia, cumprindo-se assim as profecias de Jeremias. Tá? No 4.3, o castigo de Quedar e Azor. Quedar era uma tribo ismaelita que habitava em Azor, castigada pelo sentimento de autossegurança por serem nômades. Ou seja, a prepotência desta tribo também foi vista pelo Senhor como algo mau. E o profeta Jeremias lhes falou acerca do castigo iminente. Tá bom? O castigo de Elão. Elão, uma nação com poucas informações a seu respeito, teve o seu castigo por uma possível aliança com Nabucodonosor contra Judá durante o início do governo de Zedequias. Tá bom? E aqui, no 4.5, este ponto apresenta uma tabela que você vai poder usar o seu livro para fazer as comparações. Tanto Isaías quanto Jeremias e também Ezequiel, que nós ainda estudaremos, eles falaram dos castigos de Deus para as nações, tá bom? E é claro que nessa tabela, alguns ficaram apenas por conta aí do profeta Jeremias, outros ficaram apenas por conta da mensagem de Ezequiel e outras somente Isaías profetizou. Mas no final das contas, algumas foram faladas. Por exemplo, Isaías e Jeremias falaram do castigo da Babilônia. Tá? Isaías falou da Assíria. Isaías, Jeremias e Ezequiel falaram do castigo da Filístia. Isaías, Jeremias e Ezequiel falaram de Moabe. Tá bom? Isaías e Jeremias falaram de Damasco, capital síria. Isaías, Jeremias e Ezequiel falaram do Egito, com exceção que Isaías falou também da Etiópia junto com o Egito. Isaías, Jeremias e Ezequiel falaram contra Edom. Isaías sozinho falou contra a Arábia, profetizou contra Jerusalém. Isaías, junto com Ezequiel, profetizaram contra Tiro, tá bom? Jeremias e Ezequiel também profetizaram contra Amon. E Jeremias falou contra Quedar e Azor, tribos árabes, também falou contra Elão, e Ezequiel profetizou contra Sidom. Ok? Então essa tabela é para você compreender, nós ainda vamos estudar o livro de Ezequiel na próxima aula, para você compreender que esses profetas estavam relacionados. Lembrando que Isaías veio um pouco antes, enquanto que Ezequiel e Jeremias eles eram quase que contemporâneos, tá bom? Jeremias estava aí no período do cativeiro, Ezequiel entre os cativos que estavam na Babilônia, eles foram ali, profetizaram praticamente no mesmo período. É claro que um contemporâneo a esse tempo também é o profeta Daniel, aí mais no período do profeta Ezequiel, ok? Do quinto capítulo dessa unidade,
dessa unidade 2, que fala do profeta Jeremias, nós temos o livro de Lamentações. Porque Jeremias foi usado por Deus, querido, para profetizar o cativeiro, para profetizar a dor pela qual Judá seria submetido, tá bom? A dor que aquela nação iria passar. Mas ele também, Deus permitiu que ele estivesse entre aqueles que ficaram em Jerusalém, aqueles que sofreram a dor da perda dos seus entes queridos, da perda da sua nação, da sua identidade, do seu culto. E por que Deus permitiu tudo isso? Bom, nós podemos acreditar que Deus permitiu tudo isso porque o profeta não era apenas um profeta para entregar a mensagem de Deus, ele também era um profeta para interceder, era um profeta para gemer, para chorar, para confessar os pecados da nação. O ministério profético é um ministério que carrega os ais de Deus no seu coração, que carrega a angústia do Senhor em seu coração. Houve momentos que o profeta sentia profunda angústia e o desejo de orar pelo povo. E Deus disse ao profeta que não ouviria estas orações. Agora imagine o quanto ele sofreu. Deus estava compartilhando com o profeta o sentimento que ele, o Criador, era quem sentia com relação ao seu povo. E no livro de Lamentações, o profeta Jeremias compartilha um pouco destes sentimentos. Tá bom? No 5.1, último capítulo dessa unidade, o livro de Lamentações, que em hebraico é Ekar, ou Cânticos Fúnebres, possui 5 poesias, sendo que 4 são acrósticos, ou seja, cada um versículo começa com a letra hebraica, né? Então, 4 capítulos são acróstico e o último, este não é, tá bom? O que é apresentado no capítulo 5, Lamentações de Jeremias? Este foi o primeiro poema do livro de Lamentações, e mostra o princípio o resultado dos pecados cometidos por aquele povo. Ou seja, só um ponto aqui, querido, o 5.2, a triste condição de Jerusalém. Lamentações capítulo 1, do 1 ao 21. Ou seja, esse primeiro capítulo da triste condição de Jerusalém foi o primeiro poema do livro de Lamentações. E mostra, a princípio, o resultado dos pecados cometidos por aquele povo. Para você se situar no nosso livro do IBAD, está na página 80, e no livro de Lamentações é o capítulo 1. Tá bom? No 5.3, tá bom? O castigo de Jerusalém. Aí sim, capítulo 2 do livro de Lamentações, versículo 1 a 22. O segundo poema descreve a calamidade que havia em Judá e em Jerusalém e a hostilidade de Deus contra o seu povo. Ou seja, o profeta Jeremias, no capítulo 2, ele estava vendo toda a angústia e o sofrimento que o seu povo estava enfrentando. Ele passava no meio dos exilados, ele caminhava no meio dos exilados e ele via a dor, a tristeza, a fome, os mortos, e tudo isso foi descrito no capítulo 2, verso 1 a 22. No 5.4 do livro, a preservação e esperança nacional, né? Descrita em Lamentações capítulo 3, do 1 ao 63. O terceiro poema apresenta Jeremias como representante do povo, ciente das condições de destruição de Judá, dos erros cometidos pelo povo e dos castigos justos para esse povo. O que mais dói ali no coração do profeta provavelmente é exatamente isso, é o fato de saber que todo esse castigo, vindo de uma nação pagã como eram os babilônios, eles eram, em primeiro lugar, vindos de Deus. Porque o castigo, ele vem de Deus. É o pai corrigindo o seu filho a quem ama. Ok? No 5.5 do nosso livro Profetas Menores, o autor faz questão de mostrar a justa ira de Deus. E é descrita aí o 4º poema, né? O 4º capítulo do livro de Lamentações. O 4º poema descreve os horrores do cerco de Jerusalém e as motivações mentirosas produzidas pelos falsos profetas de que a cidade não seria destruída, contrariando as previsões de Jeremias. Você vai ver no capítulo 4 de Jeremias situações extremamente dolorosas vistas pelo profeta. A dor da fome, a dor da morte, descritas no capítulo 4 do livro de Lamentações.
tá bom? O quinto e último poema do livro do profeta Jeremias, que é aí no capítulo 5 e no nosso livro, né, o capítulo 5.6, a confissão de pecados e a confiança em Deus, tá bom? O quinto e último poema apresenta um forte apelo a Deus para que considere a situação da nação e tenha misericórdia. Nesta oração, há confissões de pecados e sinais de esperança. Ou seja, Jeremias, nesta oração, ele passa a confessar o pecado do povo. Ele recebe ali graça de Deus para confessar. Querido, só para você não se esquecer, toda a transformação desta realidade da nação começou a partir do momento em que os profetas de Deus começaram a confessar os pecados do povo. Evidente que estas confissões eram resultado de um compungir do Espírito, de uma ação do Espírito Santo. Mas foi a partir daí que Deus começou a inclinar os seus ouvidos para mudar o quadro que a nação estava vivendo nos dias do cativeiro. Ok? Bom, as confissões de pecado e a confiança em Deus. Ainda hoje, no moderno Israel, os judeus se utilizam desse livro diante do Muro das Lamentações em Jerusalém para expressar o seu lamento pela destruição do templo e da cidade. E o último ponto, Jeremias, um exemplo a ser seguido. Isso aqui, como destacamos lá atrás, quando falamos do profeta Isaías, um profeta persistente, que era assim porque tinha experiências profundas com Deus, era um profeta convicto. Nós temos aqui Jeremias, é um exemplo a ser seguido por sua vida de dedicação a Deus e compromisso com a sua mensagem. Por mais difícil que foi para o profeta, ele cumpriu a sua tarefa com grande zelo pela causa do Senhor. O profeta Jeremias, tanto quanto Isaías, enfrentaram dolorosos momentos no seu ministério, mas foram instrumentos de Deus e foram exemplos de persistência no conteúdo da sua pregação. Ok, querido? Finalizando as nossas duas unidades aí desse livro, tá? Profetas Maiores, do nosso curso médio em Teologia. O escritor aí é Ronildo Baldo. Nós temos aí o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias, que sofreu tanto por carregar a mensagem do Senhor dentro dele, fora consolado e fortalecido pelo próprio Senhor, o dono da mensagem que Jeremias carregava. Que isso fique de lição para nós, que nós sejamos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder e no compromisso com a sua palavra. Amém? Deus abençoe todos vocês. Nós nos encontraremos de novo na segunda aula, unidade 3 e 4 do nosso livro.